Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Prontinhos para ouvir mais uma história? Mas antes da história, vamos fazer oração, vamos falar com Deus. Amado Pai do céu, agradecemos-te pela vida e pelas bênçãos que nos dás todos os dias. Ajuda-nos a sermos gratos a Ti por tudo o que temos. Ensina-nos a falar do Teu amor aos que não Te conhecem. Por amor de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, a história de hoje é muito legal. A história do nascimento de Moisés. Quem será que foi esse Moisés? Vamos lembrar um pouquinho antes dessa história. Quando José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito, lá ele virou o governador do Egito e ajudou o rei a construir galpões e a arrumar muita comida para aqueles 7 anos que iria faltar alimento. Depois ele chamou os irmãos para morarem lá e vieram para morar no Egito o papai Jacó e os 11 irmãos do José. Eram 70 pessoas. Mas com o tempo, essa gente foi aumentando e virou milhões de pessoas, porque já tinha se passado 400 anos desde que José foi para o Egito. E aí, na época do José, tinha um rei muito legal, mas agora, depois de 400 anos, esse rei era muito mau. E ele percebeu que o povo de Israel, os parentes do José, eram em grande número, eram muita gente que vivia lá no Egito. E ele pensou, puxa vida, se essa gente se revoltar e fizer uma guerra, eles vão nos derrotar porque eles são em maior quantidade que nós. Por isso nós temos que dar um jeito para não aumentar tanto o número das pessoas desse povo de Israel que vive com a gente aqui no Egito. E aí o rei deu ordem para as mulheres que ajudavam os bebês nascer, que eram chamadas parteiras. Ele disse assim: mulheres, quando vocês forem ajudar as mulheres do povo de Israel a ter bebê, vocês façam com que os meninos morram ali mesmo. As meninas podem deixar viver, mas os meninos vocês vão ter que dar um jeito de matar quando eles nascerem. Que coisa horrível, né? Terrível. E aí, as mulheres não obedeceram ao rei. Imagina fazer uma coisa tão horrível desse jeito? E aí, depois de algum tempo, o rei percebeu: nossa, mas tem muito menino bebê por aí. Aquelas mulheres não me obedeceram. Pois agora eu vou chamar os soldados para fazer uma coisa diferente. E aí o rei mandou chamar os guardas, os soldados, e disse assim: soldados, vocês vão andar pelo Egito e onde tiver um menino com menos de 2 anos na casa desse povo de Israel, vocês peguem a criança e joguem no rio Nilo. Nossa, era muito triste isso. Eram muitas famílias que ficaram chorando, desesperadas, porque os seus filhinhos eram tomados de casa e jogados lá no rio Nilo. Que triste era. Mas tinha uma família que tinha um bebezinho pequeno. E essa família tentou esconder esse bebê por 3 meses. Não dava para deixar ele chorar muito alto, porque se os guardas passassem ali na rua, iriam escutar e iriam perguntar se era um menino ou uma menina,
e iam levar embora. Até 3 meses a família conseguiu deixar o bebê em casa, mas depois certamente ele já estava chorando mais forte, com a vozinha mais alta. Então a mamãe decidiu fazer uma coisa e falou para a outra filha: Miriam, nós vamos ter que dar um jeito nesse nosso bebê, não podemos deixá-lo escondido mais na nossa casa. Eu vou fazer um cestinho, vou fechar bem ele e vamos levar lá no Rio Nilo. Vamos ver o que acontece. É muito triste fazer isso, mas nós precisamos fazer. Então a mamãe foi com a outra filha, a Miriam, lá no Rio Nilo e deixou o cestinho fechado com o bebê dentro, boiando perto de umas plantas que se chamavam juncos. Ali por perto era um lugar muito legal para tomar banho de rio. E naquele dia, a princesa do Egito, a filha do rei malvado, estava tomando banho ali, pertinho onde a mamãe e a Miriam tinham deixado seu bebê lá dentro do rio. E quando vê, elas escutam um chorinho de nenê. Oh, que será isso? Parece uma criança. Aí a princesa pediu para as empregadas buscarem aquele cestinho que ela tinha visto. Olha só! É um bebê! Deve ser do povo de Israel. Nossa, o meu pai, o rei, está fazendo uma coisa tão terrível com essas crianças. Alguém deixou o seu bebê aqui. Ai, que coisa mais linda! Eu vou cuidar desse bebê para mim. A Miriam, que estava espiando lá de longe, foi correndo falar com a princesa e disse assim: Princesa, princesa, a senhora tem um bebê? Olha, encontrei esse bebê ali no rio. A Miriam fez de conta que não sabia de nada, tá? Aí a Miriam perguntou: a senhora quer que eu chame uma das mulheres do meu povo para dar de mamar para essa criança? Ela está chorando tanto. É mesmo? Faça isso. Peça para uma mulher que talvez tenha perdido o seu bebê há pouco tempo, para ela vir aqui para dar de mamar para essa criança tão linda. E a Miriam foi. Mas sabe onde ela foi? Ela foi falar com a mamãe e disse: mãe, nem sabe o que aconteceu. A princesa encontrou o nosso bebê e ela pediu para alguém ir lá para amamentar o neném. Vem comigo, mãe, vamos lá. E aí a princesa fez uma coisa muito mais legal. Sabe o que ela disse? Pois bem, eu não sei cuidar dessa criancinha, então vamos fazer o seguinte: vocês levem ela para casa, a senhora dá de mamar para ela, quando ela ficar crescidinha, leve para mim, que eu vou adotar essa criança para ser o meu filho. E o nome dele vai ser Moisés, porque eu tirei ele das águas. Ai, olha só como Deus protegeu esse bebezinho. Como Deus foi bondoso para essa família que pôde cuidar do seu filho na própria casa. E, gente, lembram dos soldados? Que eles ficavam vigiando todas as casas do povo de Israel? E agora, esse
entrar lá na casa das pessoas, da família dele, e se aparecessem os guardas? A princesa já pensou nisso. E ela disse para eles: olha, guardas, ninguém vai pegar essa criança na casa dessa família, porque esse bebê é meu, entendido? Então, Moisés ficou protegido na sua própria casa, com a sua própria família. E quando ele estava maiorzinho, infelizmente, a Miriam e a mamãe tiveram que levá-lo para viver com a princesa lá no palácio do rei. E aconteceu isso, Moisés foi levado, e agora, se o Moisés seria adotado pela princesa, ele seria um príncipe, o príncipe do Egito. E olha, o Moisés foi educado da melhor maneira possível, como um príncipe, aprendeu todas as coisas que as pessoas importantes aprendiam lá no Egito. E ele ficou morando ali até adulto, lá no palácio da princesa. Certo, meus queridos? Olha só, que coisa, né? Deus tem um propósito para cada pessoa, assim como ele tinha para aquele bebê, o Moisés, porque Deus sabia que quando Moisés fosse adulto, ele iria ajudar a fazer uma coisa muito importante para o seu povo, que vivia muito triste ali no Egito, castigado por aquele rei malvado. E assim, Deus também tem um propósito na nossa vida. Ele tem uma missão para cada um. Talvez o que Deus quer que eu faça é falar dele para vocês. Outras pessoas, por exemplo, quem costura uma roupa, é uma missão, uma coisa, um dom que Deus deu para que os outros tenham roupas também. Então, cada pessoa tem uma missão aqui nesse mundo, que é dada por Deus. E aí, a gente tem que fazer as coisas bem certinho, nunca fazer o que é errado, porque nós estamos a serviço de Deus e a serviço das outras pessoas. Deus nos protege, sim. Nessa época difícil, Deus está cuidando de nós. Deus continua nos dando muitas coisas boas. Não é que Ele está permitindo só que aconteça essa propagação do vírus aí, né? Deus continua nos dando sol, as plantas continuam crescendo, nós temos alimento. Deus está cuidando de nós como Ele cuidou de Moisés, porque Deus nos ama e Deus também quer nos salvar através de Jesus, tá? Deus nos ama demais, certinho? Tchau, gente bonita!